Desculpa, interrompi a gravação sem querer. Enfim, quando eu tenho esse tipo de virtualização, é, aqui, quando eu tenho esse tipo de virtualização, eu tenho meus virtualizadores rodando por cima do sistema operacional, né? Então eu posso ter, ao invés, né, de rodar no sistema operacional nativo, eu posso rodar isso em outro sistema operacional, né? Então eu posso, como se fosse emular um comportamento de outro sistema operacional. Então vamos supor que minha máquina seja o Windows, eu quero rodar um Linux, eu quero rodar um programa que só roda em Linux. Eu posso virtualizar esse Linux através de um virtualizador, né, e rodar aqui aquele programa. Ou o caso contrário também. Meu sistema operacional é Linux e eu preciso rodar alguma coisa que só roda em Windows, tipo um programa do pacote Office, né? Um Excel, um Power BI, enfim. Eu posso instalar um Windows virtualizado, né, que vai rodar esse meu programa. O que acontece nessa virtualização? Aqui, o meu sistema operacional virtualizado ele não está se comunicando diretamente com o hardware. Né? Ele ainda está utilizando recursos do sistema operacional para se comunicar do hardware. Então, eu tenho duas camadas de compatibilidade aqui. Né? Eu tenho o programa que eu quero rodar conversando com o sistema operacional virtualizado, esse sistema operacional virtualizado conversando com o sistema operacional de verdade, e ele sim conversando com o hardware, né? Então eu tenho essas duas camadas de compatibilidade. Esse esquema ele não é muito bom para desempenho. Ele é bom para testes, ele é bom para sistemas menores, né? Às vezes onde eu preciso só ter uma aplicação que rode ali, né? Mas ele precisa sustentar, né, esses dois sistemas operacionais inteiros, né, para eu poder virtualizar uma aplicação. Então, geralmente não é o mais recomendado. Né? A gente tem uma outra forma de virtualizar que é essa aqui. Ao invés. Ops. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Apaga aqui. Apaga aqui. E apaga aqui. Se precisar, eu copio depois. Certo? Ao invés de ter o sistema operacional diretamente ligado com hardware, eu vou ter um outro virtualizador aqui. Né? E esse virtualizador, eu até já vou trocar o nome dele, eu vou chamar de Hypervisor. Né? Hypervisor é fácil de lembrar, lembra que tem o supervisor, esse aqui é o hipervisor, certo? O Hypervisor ele vai se comunicar diretamente com o hardware. E acima dele que eu vou ter esses SOs virtuais. Perfeito? Então, nesse arranjo, nesse esquema, eu não tenho dois sistemas operacionais para cada programa. Né? Eu tenho um sistema operacional para cada programa. Tá, Jerônimo, mas e esse hypervisor aí? Não é como se fosse um outro sistema operacional? Cara, é e não é. Ele é como se fosse no sentido de que ele vai traduzir, né, as informações para o hardware. Mas ele vai fazer o seguinte, ele vai fingir que é o hardware. Né? Ele vai criar uma camada aqui e cada sistema operacional vai entender como se ele estivesse falando diretamente com o hardware. Né? Eu vou virtualizar esse hardware aqui no hypervisor, nessa camada aqui, e todos os sistemas operacionais eles vão conversar diretamente com ele como se ele fosse o hardware real. E essa comunicação entre o hardware e o hypervisor ela vai ser muito mais eficiente, né, do que se eu tivesse um outro sistema operacional completo carregado aqui. Né, o sistema operacional ele vem com bastantes coisas que nem sempre vão ser utilizadas. Né? O Windows mesmo é um sistema operacional bastante inchado, né? Onde a gente não consegue remover certas coisas, parar certos processos. Né? A telemetria é um deles. Né? O Windows fica sempre
coletando nossos dados e enviando sabe-se lá para onde, né? As últimas versões aí de Windows doméstico com propaganda, né? Com a proibição de você entrar no seu próprio Windows, na sua própria máquina, se você não tiver acesso à internet, né? Então você comprou uma coisa, você precisa falar lá com o servidor, dar um handshake naquele servidor para poder se conectar na sua própria máquina que você comprou e no seu sistema operacional que você já pagou, né? Então o Windows tem um monte de coisa aí. O Linux também tem, não é imune a isso. Eu acho que os problemas dele são menos graves, mas o hypervisor ele não sofre disso, né? Ele é só basicamente um caminho para se conversarem o SO e o hardware, mas ele vai ter ele vai ser responsável por fazer essa virtualização aqui em mais baixo nível, né? Quando a gente falou aqui dos níveis, né? O hypervisor ele conversa diretamente com o hardware, então ele está bem lá no baixo nível, certo? E essas criações aqui de sistemas operacionais, né, para se utilizar programas e apps distintos, né, essas vão ser as nossas máquinas virtuais, né? A máquina virtual pode estar rodando um Word, um Excel, pode estar rodando um navegador, um programa de edição de vídeo, o outro pode estar rodando uma edição de áudio, né? Aqui eu exemplifiquei com dois, mas podem ter outros diversos, certo? Vou encerrar por aqui e vamos para o próximo.